Oi, tchutchucas da Fábio. Hoje nós vamos dormir. Tchau, gente. Tchau. Vocês pediram tanto sobre o sono do Teodoro. Na verdade, teve uma época da minha vida, que foi no início desse ano, que eu praticamente falava mais eu te amo pra Cacau do que pro Gente, olha, amor verdadeiro. Teve seguidora que falava assim, nossa, você fala mais eu te amo pra essa tal de Cacau do que pro seu marido. Ou ciúmes. É uma relação que é de importância no momento, né? Cacau me fez dormir de novo e eu não tô brincando, isso foi muito importante. Cacau, que prazer ter você aqui. Gente, amigas de infância. A gente é super amiga de infância, só que a gente não sabia. A gente foi apresentada por uma amiga em comum, Gi, lá de Londres. Beijo, obrigada. Gi, maravilhosa. Porque a Cacau mudou a minha maternidade. Eu não tô zoando, ela sabe que isso é muito importante pra mim. Você sabe, eu não vou, senão eu vou chorar. Ai, não, pelo amor, a gente ainda não chorou hoje. A gente começou a conversar, o Teodoro tava com 7 para 8 meses. Só que eu tava indo pro Brasil. E eu nunca acreditei muito nesses negócios. Eu falei, gente, por favor, aliás, vou aproveitar o vídeo, tá? Podem mandar sugestões, porque essa coisa de consultora do sono, as pessoas já me veem como uma bruxa. É, porque a gente pensa que vai deixar o nosso neném chorando por Pra horas sempre. e horas a fio. E era uma coisa que eu não aceitava nunca na minha vida. E eu pensei, o que ela vai propor? Né? E quando a Cacau falou, tipo, foi conhecendo e tudo mais, acabou virando uma terapia. Foi uma época muito difícil da minha vida. Gente, é que assim, ó, ter filho é maravilhoso, ter Theo é maravilhoso. Mano, mas é difícil pra caramba, entendeu? E ninguém conta essa parte pra gente. É difícil pra todo mundo. E eu acho que a privação do sono é a pior coisa, eu acho que pra maioria das mães, não é, Cacau? É porque, na verdade, tudo depois não funciona, né? Você tá não morta, dorme. exatamente. Aí você fica mais mal-humorada, você tá cansada, você não consegue... Aí tudo fica ruim. Fica ruim com o marido, o relacionamento com o Sim, filho. você ama muito seu filho, mas você não consegue nem curtir ele. Não, tá muito cansada. E eu não esperava que fosse tão difícil a privação do sono. Eu acho que a maioria das mães, sobretudo as de primeira viagem, não sabem que é tão mortificante. Difícil. Todo mundo, assim, uma coisa que eu também não sou muito fã de todo mundo falando assim, né? Ai, aproveita pra dormir agora. É, como se fosse fazer estoque, né? Ó, tô cheio agora. Sono não é acumulativo. Ai, que ótimo. Dormi 9 meses. Dormi 9 meses, agora posso ficar 9 meses sem dormir. Não. Que foi o que eu fiquei, não Não é? adianta. Eu acho que é até pior, porque, assim, na gestação já é um preparo, né? Pra gente entender que quando o filho nasce, a gente dorme menos. Então, levantar de madrugada pra fazer xixi, né? Acordar a madrugada toda. Eu ainda teve alergia ao estrogênio, eu não dormia desde a verdade, 22ª você semana, então eu tinha muita dificuldade pra Então dormir. eles falaram, Teodoro está chegando, estamos preparando o Fábio para Teodoro. Eu não dormia nada. Não precisava do preparo, não é mesmo? Mas eu veio e não dormia. Mas né? você sabe que eu acho que nós brasileiras não temos muito essa consciência de que existe um profissional que pode ajudar a gente com o sono do bebê. Eu não tinha ouvido falar, assim. A gente tem muito essa coisa assim, espera que passa. Era o que eu ouvia, assim, de familiares. Todo mundo fala. Calma, normal, espera que vai passar. Todo mundo fala assim, com 3 meses melhora. E eu costumo falar que as mães são assim, ó. Com 3 meses, fogos de artifício nas mãos, falando, vai, Não, são fases. Primeiro falava 3 meses, aí falava assim, quando começar a comer, que daí enche a barriga, dorme mais tanto. Começou a comer, e Teodoro come nada. Aí quando começar a engatinhar, que cansa. Quando começar a andar, e depois vem a escola vai cansar. Tá, então na faculdade você vai... Tipo, quando que você vai dormir? Filha, a gente tá com o Enzo aqui, aí ele tá morrendo de rir. Ele dorme. Tá cheio de energia. Então a gente tem muito isso, a gente fica esperando. Mas eu acho que a gente comete muitos erros. Eu cometia muitos erros no padrão de sono do Teodoro. Eu descobri isso com a Cacau, porque eu achava que não sabia que influenciava. Eu acho que muitas mães também cometem esses mesmos erros. Quais, assim, se a gente fosse falar o top 3, assim, dos principais erros que as mães cometem que atrapalham o sono do bebê? Eu acho assim, Fá, depende muito das mulheres e dos homens, assim, da dinâmica familiar. E eu sempre falo, nós somos malinhas, cheias de conteúdo. Lembra que eu te falei isso? Então a gente traz conteúdo que a gente aprendeu com a nossa mãe, né? Que a gente ouviu da sogra e que a gente aprendeu na nossa sociedade. Então são construções que a gente tem. Aí nós somos mães e a gente traz tudo isso para a maternidade. Aí que vem os erros. Então tem mãe que às vezes é muito insegura. Então eu costumo falar que às vezes mães que passam por uma UTI neonatal têm muito medo de perder o filho, porque passaram por essa experiência. E aí o erro dessas mães, por exemplo, é assim, a qualquer resmungadinha do bebê, elas correm e levantam a criança do berço porque acha que tá engasgada, não tá respirando, né? E aí você cria esse padrão de sempre interromper o sono do filho. Outras questões, além dessa, né, de você assustar e interromper, que muitas fazem.
essa coisa de que, ai, gente, eu tenho que conseguir fazer isso do começo até o fim e tem que ser assim. Não, tem que existir um equilíbrio, gente. Aquilo que não faz parte, né, do que você acredita, não vai funcionar. Então não adianta eu sentar na sua frente, fazer uma consultoria, que foi o que eu falei com a Fábio. Sim, eu lembro que você falou assim, Fábio, você tá desesperada pra dormir? Se a gente fizer o esquema de cry out, de deixar chorando, em 3 dias ele dorme. Exato. Só que você não vai conseguir fazer isso. Você não é essa mãe que vai conseguir deixar o seu bebê chorando. Exato. Então não adianta eu fazer pra você. Eu fiquei pensando, nossa, é verdade, eu vou precisar acreditar no que a gente tiver que fazer. Porque primeiro filho, sobretudo, que é o meu caso, você tem essa bagagem toda e tem as coisas que você quer fazer, só que você tá muito insegura. Então, quando vem alguém e diz assim, ó, tá tudo errado, além do que, você tá exausta, né? Tem tudo Você isso. quer xingar. A Você pessoa vem é. e fala assim, amor, assim, legal. Primeiro que se a pessoa tiver um approach do tipo, tá tudo errado. Não é assim que faz. O meu filho dormia desde os 3 meses. Nossa, o ódio que eu tinha. Quando alguém chegava e dizia assim, ó, ai, Teodoro não dá, porque o Teodoro acordava de 2 em 2. E teve aquelas épocas de, enfim, ai, os saltos, não quero nem lembrar. Aí a pessoa fala assim, sério? O que você tá fazendo de errado? Porque o meu dormia desde os 3. Né? A culpa é sua. Tipo, mano, eu não sei mesmo ser mãe. É isso mesmo. Gente, a culpa é assim, a gente tem a mania de levar a culpa pra mulher, primeiro, não é da mulher, né? Eu falo, é a família como um todo. A mulher, ela tá errando um pouco, mas não existe culpado. Vamos mudar por a pessoa que é a responsável por aquilo. Então, assim, o que seu marido, foi o que eu fiz com você, né, Fá? O que seu marido faz? O que ele ajuda na rotina? Em que momento que ele tá? Pra eu conseguir delegar e, na verdade, entender como é que eu encaixaria situações que a Fábio teria que mudar e que seu marido também teria que mudar, né, Teodoro? Eu acho que, assim, quando eu comecei a entender que existiam processos e que existiriam custos emocionais para esses processos, Sim. porque eu não queria pagar preço nenhum. Ninguém quer. Ninguém quer pagar preço, a gente quer que o bebê durma. Beleza, tá. Você tá disposta a aguentar o choro de protesto? Porque eu não queria, e isso estava claro na minha cabeça, deixar ele lá no quarto, fechar a porta e deixar ele chorando. Exato. Que é um dos métodos que se usa. Que tem. Tava claro na minha cabeça. Não, eu não vou fazer isso. Eu não queria que ele ficasse chorando por tempos contínuos, mas eu não entendia que chorar fazia parte da resposta dele. Ai, como foi difícil pra aceitar isso, né? É difícil. E volta no quê? Na culpa, Sim. né? O medo de errar. Tô fazendo ele sofrer. Exato. E às vezes, gente, é isso, assim, é você falar pra essa mãe que você já parou pra pensar que a educação já começou? Então, a criança, ela nasce, a gente acha que a gente vai começar a educar quando ela for grossa com outro adulto, né? E aí você fala, filho... Quando ela estiver falando, aprendendo a ler, escrever, daí você vai falar. Não seja mal criado. Não, a educação é hoje. A criança nasceu, ela já tá pronta pra ser educada. Eles são esponjinhas. E aí tem esse medo de errar. Então... O que eu sempre falo, e é uma coisa que minha mãe um dia me falou, né? Eu um dia também tive um medo muito grande de colocar o Enzo numa escola errada, que eu achava que pra mim era maravilhosa e ele tava dando sinais de que não era o que era o ideal pra ele. E um dia minha mãe falou, filha, por que você tá sofrendo tanto? É só uma escola. E olha que uma escola envolve muito mais coisa, hein? Né, do que simplesmente ir lá e mudar a rotina em casa. Sim, é filosofia, é tudo que vem junto. E é o pacote que mais dói, na verdade. Exato. E aí minha mãe falou, filha, coloca, vamos ver por 1, 2 meses. Se você achar que não é, acabou, filha, não é o fim do mundo. E eu sempre falo isso também pra Sônia. Eu falo, calma, você não vai errar no sentido de traumatizar seu filho pro resto da vida. Ele vai chamar, né? a Cacau e dizer assim, ele vai continuar. Ele vai chamar no dia seguinte. Era o meu medo, porque assim, ó, de verdade, eu tinha medo do Teodoro chorar e ele achar que eu não o amava. Ai, gente, mas várias amigas conversaram comigo depois, porque quando eu comecei a contar pra vocês que ele tava dormindo, porque, cara, sério, foi tão transformador na minha vida que eu só falava disso naquele mês. Eu só falava disso. Muita gente fala, você fez com a Fabi? Eu falava, gente, a consultoria, né? Nossa, eu tenho vontade de chorar, sabe por quê? Eu chorei muito os 8 primeiros meses do Teodoro. E todo mundo achava que eu tava com depressão, eu vivia reclamando, eu tava muito exausta, eu não conseguia fazer mais nada. Minha família achando que eu tava com depressão. E eu sabia internamente que não era. Eu falei, gente, eu não tô com depressão. Eu sei que eu tô exausta. Eu não sou uma pessoa que consegue lidar com a privação de sono, como muitas não são. E quando a Cacau apareceu e ela começou a falar, eu perguntei assim, Cacau, mas toda criança dorme? Lembra? Lembro. Teodoro, de repente, não pode ser uma exceção? Criança. Toda mãe acha isso. Toda mãe fala assim, não, meu filho, Cacau, eu vou te contar, você vai ver. Elas acham que elas vêm pra mim pra falar assim, essa consultora aí, eu vou mostrar que existe um desafio maior. Não, eu tinha esperança, que é meu filho. mas eu achava que você ia dizer isso, assim, não, tem bebês, Fábio, que não dormem. Aceita não, isso. Existem, assim, casos que daí eu falo, clínicos. né? Clínicos, a gente indica pra especialistas, neurologistas, né? Aí ela Mas analisou já o tem Teodoro, tal, um monte de coisa, de padrões do Teodoro. Ela falou assim, não, querida, ele dorme, tá bem, ele pode dormir. E daí começou, assim, uma coisa de esperança
criança, eu fiquei pensando, o que será que é dormir 5 horas seguidas? Porque ela não sabia nem o que era. Eu não lembrava mais o que eram 5 horas seguidas. E aí eu falava pra ela, olha, ele vai dormir mais ou menos, umas 8, 9 horas até o outro dia. Ela... Ai, gente, eu tenho vontade de chorar, porque eu lembro que a primeira vez que ele dormiu 10 horas seguidas, primeiro, né, que acorda Você ficou boba, né? Tipo, não, dormiu. Não só ficou boba, quando você acorda de manhã com o marido, mano, será? Não, verdade, não, tá vivo, olha pela babá, tá respirando. Porque você não queria nem abrir a porta do quarto de desespero. Mano, será que ele tá dormindo? E você começa a ver que é um processo de ensinamento. Na minha cabeça, era difícil essa ideia de que eu precisava ensinar o meu filho a dormir. Ver o sono como algo necessário e positivo, que é isso que eu falo, né? Então, assim, às vezes as pessoas ficam com raiva que eu falo, gente, a Nina com 2 meses, ela realmente dormia. Ontem, até com meu marido, a gente lembrou, ela com 2 anos, a gente tinha visita aqui, foi assim que eu comecei minhas primeiras pacientes, tá, gente? Com 2 anos, ela virava aqui no jantar e falava, tchau, tô indo dormir. Subia a escada, porque ela tava com sono, deitava e dormia. As pessoas falavam, gente... O que você deu pra ela, Dramin? É, Draminzinho. um antialérgicozinho básico. Aí também não funcionou com o Teodoro, porque eu tentei. Porque a gente tenta de tudo, não é mesmo? Não, mas é isso, assim, tipo, tinha esse processo de ensinar. E eu acho que, assim, muitas de vocês ficaram, meu Deus, quanto que você fez, quanto você fez? E eu falei, gente, não dá pra eu contar no sentido de ensinar o que eu fiz, porque cada criança é uma criança, e por isso que existe uma profissional. Longo. É um processo longo, não é assim, ai, vamos falar em uma semana vai dormir. O meu durou 4 semanas, mas começou bem antes, a Cacau não quis me atender enquanto eu tava no Brasil. Porque e é importante isso falar. Eu tava fora do meu ambiente, não tava na rotina do Teodoro. Então eu tive que esperar os 2 meses de férias no Brasil. O que a gente fez naquela época foi o desmame noturno, né? Foi. Porque ele daí mamava você no teve peito de ajuda noite. até. Que daí eu tinha ajuda. E daí só foi começar quando eu estava no meu período. Mas teve uma coisa que me chamou muita atenção, que foi o contrato, que você dizia assim, que eu tinha que me responsabilizar por ficar 4 semanas em casa. Exato. Por que isso? É difícil, porque às vezes as pessoas contratam você, né? E elas acham que a gente vai simplesmente apresentar o pó do pirlim-pim-pim e a criança vai dormir em 4 semanas. Só que precisa existir também essa responsabilidade dos pais, de entenderem que é um processo difícil, é um processo que vai ter que ser vivido, sentido. A gente tem famílias hoje que na correria do dia a dia, elas deixam de, às vezes, enxergar mesmo o filho. E eu entendo você, mãe e pai, não quero levar essa culpa pra vocês, mas a gente tem muita coisa para resolver e às vezes a gente não para avaliar o que está acontecendo. E eu preciso que os pais façam isso. Eu preciso que eles realmente se dediquem. A Fabi sabe, às vezes eu cutuco algumas feridinhas ali para a mãe parar e falar, peraí, é verdade. Isso aqui eu tô fazendo, isso aqui não tá positivo nem para mim, nem para o meu filho. Só que se tá nessa correria, né, de viagem, tá aqui, tá ali... funciona, né? E a rotina ela precisa ser bem estabilizada, pelo menos durante a consultoria, para a criança se sentir segura, a mãe se sentir segura. E mesmo crianças que têm rotina podem ter dificuldade com o sono. Era o caso do Teodoro. O Teodoro tinha rotina estabelecida desde o mêsinho de vida. Rotina, a gente não mexeu na rotina dele, porque ele já tinha uma rotina estabelecida, mas eu cometi alguns erros. Como a Cacau falou, por exemplo, eu pegava, no primeiro choro dele eu pegava, ou, por exemplo, sei lá, eu não fazia um banho relaxante, era sempre um banho muito divertido, que até hoje eu não consegui estabelecer plenamente, né? A gente Sabe, tenta. É uma pessoa, né, assim... E o Teodoro saiu, né, e tal. Mas o que eu achei muito legal foi algumas adaptações, que eu vou contar do meu caso. Por exemplo, o nosso processo era de distanciamento, né? Então eu começava botando ele na cama, progressivo. Ia saindo de perto aos pouquinhos. E a última fase desse processo era sair do quarto. E a Cacau sempre falava uma coisa pra mim, você não vai fazer nada que você não acredite que você não consiga. Não adianta, você tem que ser firme com o Teodoro, porque ele precisa sentir que você tá segura. Eu nunca tinha entendido isso direito até tentar essa última fase do processo. Porque que aconteceu? Eu não tava segura em sair do quarto. E na minha consciência, e que é até hoje, eu nunca achei necessário, porque eu gosto de estar no quarto enquanto ele está adormecendo. E daí eu ficava... Aquela semana eu não fiz o que ela mandou. E eu tava morrendo de medo. Eu te dei bronca? Ela achou que ia levar bronca. Ela falou assim, eu tenho que te contar um negócio. Eu tava morrendo de medo. Tipo assim, eu pensei, ela falou, nossa, acabou o cross treinamento, que não sei o que, o moleque já tá dormindo a noite inteira. Então a Cacau sempre dizia, você tem que estar convicta do que você tá fazendo e tem que transmitir segurança pro bebê. E isso nunca foi uma coisa de segurança pra mim, porque eu gosto de estar pertinho dele até a hora que ele dormir. Aí eu lembro que você falou assim, ok. Não, daí eu tentei 2 dias, só que foi extremamente estressante. Ele chorava, ele berrava, ele já tava quase dormindo. Ele via que eu tava saindo do quarto, ele chorava. E o choro dele de protesto me deixava tão desestabilizada que eu voltava muitas vezes. A Cacau falou assim, vamos testar?
Você gosta de ficar no quarto? Fica no quarto. Mas normalmente há regressões. É que a Fábio, eu vou falar a verdade agora, o meu lado da história. Ela tentou me convencer, ela falou assim, olha, sabe o que eu acho? Acho que já tá ótimo, ele tá dormindo a noite toda. Eu vou continuar aqui no quarto, porque pra mim tá ótimo, eu gosto, né? E vai ser assim. Aí eu falei, Fábio, você que escolhe, amor, porque é isso que eu quero dizer pra você. Então, assim... É isso que eu fiquei surpresa. Eu pensei, mas não vou levar bronca, não era pra eu sair de qualquer jeito. Ela queria alguém puxasse a orelha dela, né? É que eu tava acostumada já, né? Levar bronca, né? Mas eu falei, não, Fá, pra mim tudo bem, assim, porque eu, Cacau, estou dormindo. Não, e você falou, observe então. Observa, Pode ser que regrida, muitos casos regridam. A maioria começa a regredir, porque se adapta à mãe no quarto, a partir do momento que a mãe sai do quarto, durante a madrugada, volta a chamar, né? Que não foi o caso do Teodoro, a gente Não foi o observou caso. por uma semana, e de boa, e tipo, aquilo deixou meu coração leve, assim. O Teodoro dorme de 10 a 11 horas por noite hoje. Morro de inveja. Ele faz sonecas, que era outro problema do Teodoro. Ele fazia sonecas de 30 minutinhos, isso me matava, eu não conseguia fazer nada. E à noite ele repetia o padrão. Por que ele fazia isso, Cacau? Ele é muito agitado, né? Então, o que Não que sei quem puxou essa criança. ele dormia, lembra que ele dormia também no claro? Era muito claro. Era, porque eu tinha aquele medo de trocar O dia o dia pela noite, que era noite. coisas que eu sempre ouvi. Então eu deixava ele dormir quase no claro. Os antigos falam muito isso, né? Ah, porque o bebê durante o dia tem que dormir no claro e à noite no escuro. Que não é uma verdade, 100%. Não é verdade. Na verdade, assim, o bebê ele vai trocar o dia pela noite se ele começar a dormir mais durante o dia do que à noite, né? Então não adianta você deixar a criança dormindo o dia todo no claro, se ela dormir o dia todo, ela também vai trocar o dia pela noite. Então, falei pra Fábio, Fá, ele é muito sensível. Então, bebês sensíveis que são muito agitados, a gente tem que diminuir o estímulo. Então, lembra que eu até falei, tira alguns brinquedos que estimulam muito. Eu tirei as coisas do quarto. Né? Vamos montar um cantinho em outro lugar. Eu botei cartolina preta no vidro pra escurecer. Frestinha de luz. E que, aliás, foi um negócio assim que super... Porque entrava frestinha de luz, mesmo com a persiana. E a mínima luminosidade, toda hora ia brincar pelo quarto. Tipo, quando eu botei cartolina preta e que tampou, toda hora eu deitava e dormia. Eu pensava... E, gente, tudo bem, porque assim, a maioria dos bebês que passam depois por consultoria, eles acordam felizes e vão brincar, não é? O Teodoro faz isso. Ele não chora quando acorda. Não. Ele chama. Ou então vai brincar e você ouve barulho, a gente né? ouve o barulho pela babá, que tipo, ele tá derrubando livro, tudo no escuro. Exato, brincando, feliz. Esse era o problema dele. Tudo bem, assim, pode. Agora não dá pra ficar brincando na hora de dormir. Tudo bem também brincar um pouquinho e depois vai. Porque ainda não tá a fim de dormir, que é um pouco até do montessoriano, né? Sim. É a sua escolha. Então, até falei isso pra Fábio. Fábio, a cama dele é no chão, então ele vai ter essa independência de poder escolher o que ele era quer um fazer. negócio, né? Porque eu pensei, eu vou ter que botar grade na cama Montessori, e a cama dele é Montessori. Porque ele levantava, ele saía, ia pro quarto e voltava. Eu pensava, mas gente... O que eu vou fazer? Não tem berço. Ela, não, deixa, ele vai, na hora de retornar, ele vai retornar. E realmente retornava. Mas outra coisa que eu achei muito interessante do nosso processo é que você me falou uma vez que ele tinha o tempinho dele pra dormir. Porque eu achava que ele tinha que deitar e dormir. Você falou, você não enrola na cama, às vezes você fica meia hora tentando dormir? Esse é outro erro, né? Nós, né, adultos, quando você olha uma pessoa carregando um bebê, a pessoa tá sempre assim, ó. Não é? Sacudindo. Sempre. Ou então a criança faz já isso, dormiu né? há 5 horas ali no carrinho, a pessoa tá assim, ó. Sacudindo o carrinho. Porque a gente vê bebê, a gente acha que a gente tem que o tempo inteiro estimular. Eu sei que é uma coisa intuitiva, né, instintiva da gente querer fazer, mas às vezes atrapalha. Então, essa questão de também você achar que tem que deitar e dormir, gente, vamos parar e pensar. Ele é um ser humano como a gente, então ele tem o tempo dele, ele vai rodar na cama, às vezes ele vai pegar um brinquedo, tem criança que canta. O Teodoro dava umas cantadinhas, ou ficava assim com a mãozinha dele. Tem uma época que a Fábio cantava. Eu cantava. Coisas que... Esse vídeo está ficando muito longo, então no próximo vídeo eu vou contar pra você quais foram as coisas que a gente tirou da rotina do Teodoro, quais as coisas que funcionaram e como a gente adaptou os métodos da Carol pra nossa realidade. Porque sim, é customizável, você não precisa fazer como todo mundo faz, isso tem muito a ver com a realidade da sua família. Então no próximo vídeo você vai conferir como é que a gente fez o nosso passo a passo e saber quais são as dicas pra que seu bebê durma melhor, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Beijo, gente.